vem logo estudar. Vamos começar com essa aula demonstrativa, onde nós vamos falar sobre as sessões legislativas. Então veja como é que é o modelo deste curso. Para começar, a gente começa, como eu falei, neste caso a gente vai começar um pouquinho diferente. Eu vou mostrar para você que sessões legislativas é assunto de prova. Acompanha comigo rapidamente. Então, sessões legislativas, concursos para a Câmara e Senado cobraram este assunto. O CESP em 2012 cobrou para a Câmara, Fundação Getúlio Vargas em 2008 cobrou para o Senado, Fundação Carlos Chagas em 2007 cobrou para a Câmara. Em 2000, o CEFOR, Centro de Formação e Treinamento da Câmara, também cobrou este assunto para a Câmara dos Deputados. Em 1998, também cobrou para a Câmara. Vamos ver isso aí de uma forma mais abrangente? Recentes concursos para casas legislativas estaduais, as assembleias legislativas, cobraram esse assunto. Veja, em 2013, Fundação Carlos Chagas cobrou para a Assembleia Legislativa de São Paulo. 2013, Fundação Carlos Chagas para a Assembleia Legislativa da Paraíba. 2012, para a Assembleia Legislativa de São Paulo. A CETAP, em 2010, cobrou para a Assembleia Legislativa de Roraima. A Universidade Estadual do Goiás, em 2006, cobrou para a Assembleia Legislativa do Goiás. Então, eu pergunto para você, sessões legislativas é assunto importante para um concurso de uma casa legislativa? Câmara, Senado, Assembleias Legislativas? Sim, é por isso que no curso para técnico legislativo a gente vai estudar esse assunto logo na nossa aula demonstrativa. Então vamos aí para o ponto da questão para a gente ver como é que esse assunto foi cobrado em concurso para a Câmara dos Deputados. Acompanha comigo. Então, em 2012, o CESP perguntou para o concurso de analista legislativo, técnica legislativa. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, deve ser votada em sessão legislativa extraordinária. Se você nunca se deparou com esse assunto, você não vai saber responder. Se você já estudou esse assunto, pode ser que você não tenha convicção para acertar, mas eu tenho certeza, após essa aula, você vai gabaritar questões desse tipo. Vamos então aí para o nosso suporte teórico, ganhar este embasamento aí para a gente responder essa e outras questões, porque neste bloco nós temos muitas questões de concurso para resolver. Olha só, eu tenho aí para você um calendário legislativo, queria muito a sua atenção nesse calendário. Esse calendário está mostrando aí todos os meses do ano e um grande detalhe, quando é que começa uma legislatura? A legislatura dura 4 anos e ela começa no dia 1º de fevereiro. Então, 1º de fevereiro é o início da legislatura e é também a data para a realização de sessões preparatórias. A Constituição diz, a partir de 1º de fevereiro, a Câmara e o Senado vão realizar sessões preparatórias. O regimento da Câmara diz, no primeiro ano da legislatura, as sessões preparatórias ocorrerão no dia 1º de fevereiro. Sessão preparatória para a posse dos deputados e para a eleição da mesa diretora. E no terceiro ano, teremos também sessões preparatórias, mas esse é um assunto para a gente estudar mais à frente. Vamos focar aqui no nosso calendário legislativo, nas sessões legislativas. Quando é que começa a sessão legislativa ordinária? No dia 2 de fevereiro. A sessão legislativa ela tem 2 períodos. O primeiro período, do dia 2 de fevereiro a 17 de julho, e o segundo período, do dia 1º de agosto a 22 de dezembro. Então, início da sessão legislativa, o dia 2 de fevereiro. Esses 2 períodos legislativos formam aí a sessão legislativa. Agora sim, dia 2 de fevereiro, início da sessão legislativa. O que mais que é importante aí a gente pensar sobre a sessão legislativa da Câmara dos Deputados? Que nesses períodos que apareceram aí agora em amarelo, são os períodos de recesso parlamentar. Então, fora das datas 2 de fevereiro a 17 de julho, 1º de agosto a 22 de dezembro, são períodos definidos em primeiro lugar para o recesso parlamentar. Caso o Congresso Nacional seja convocado extraordinariamente, as sessões legislativas extraordinárias vão acontecer nesses espaços onde previamente estavam reservados para o recesso parlamentar. O que mais que a gente precisa considerar? Perceba ali no mês de julho, eu botei uma seta ali na parte superior da tabela para enfatizar para você que se até o dia 17 de julho não for votado, não for aprovado o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a sessão legislativa ordinária não será interrompida. Então, se não aprovou até 17 de julho, não se interrompe a sessão legislativa. Outra informação importante, observe essas datas que eu vou marcar para você. O início de cada período legislativo, 2 de fevereiro e 1º de agosto. E vou marcar também as datas de término desses períodos, 17 de julho e 22 de dezembro.
Essas 4 datas, as reuniões marcadas para qualquer dessas 4 datas, quando recair em sábado, domingo ou feriado, serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente. Então, se o dia 2 de fevereiro recair num sábado, quando é que vai ser inaugurada a sessão legislativa? O dia 3 é um domingo, o dia 4 é uma segunda-feira, provavelmente será um dia útil. Então, vai ser nesse dia útil, dia 4 de fevereiro. Isso ocorreu aí recentemente no Congresso Nacional. Se o dia 17 de julho recair no domingo, aí o primeiro período legislativo vai ser encerrado no dia 18, primeiro dia útil subsequente. Ou seja, a reunião marcada para o dia 7, para o dia 17 do 7, vai ser transferida para o dia 18 do 7, o primeiro dia útil. Essa é a ideia aí. Tá ok? Gente, viu como é que é muito legal esse calendário legislativo e é simples a gente entender este assunto aí? Muito legal. Então vamos aí para a nossa teoria aplicada, botar em prática tudo que a gente aprendeu nessa aula. Acompanha comigo essa questão. Então, 2012, o CESP afirmou: a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, deve ser votada em sessão legislativa extraordinária. Pelo nosso calendário legislativo, a gente vai marcar o quê? Que essa questão está incorreta. Dá uma olhada no nosso calendário aí. Perceba que em julho eu coloquei lá, PLDO, Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ele precisa ser aprovado até o dia 17 de julho. Do contrário, a sessão legislativa ordinária não é interrompida. Então, responda para mim. Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias é aprovado em sessão legislativa ordinária ou em sessão legislativa extraordinária? Em sessão legislativa ordinária. Por quê? Se ele não for aprovado até 17 do 7, a sessão legislativa ordinária não é interrompida. Câmara e Senado continuam atuando em sessão legislativa ordinária para apreciar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Então, a gente tem aí a resposta para essa questão, ela está incorreta. Vamos para uma segunda questão. Em 2008, o concurso para o Senado Federal, a FGV, disse: o Senado Federal, durante as sessões legislativas ordinárias, reunir-se-á anualmente. E aí nós temos uma série de datas possíveis. Mas nós vimos pelo nosso calendário quais são as datas. 2 de fevereiro a 17 de julho, 1º de agosto a 22 de dezembro. Então, nós temos condições de afirmar. A alternativa é a única alternativa que responde corretamente essa questão. As outras datas não têm nada a ver com o funcionamento aí do Congresso Nacional em sessão legislativa ordinária. Lembrando, sessão legislativa ordinária, funcionamento do Congresso vale tanto para a Câmara quanto para o Senado. Por isso que essa questão do Senado ela é pertinente para o nosso estudo da Câmara. Vamos para uma próxima questão. 2007, Fundação Carlos Chagas perguntou no concurso para a Câmara. Afirmou: a sessão legislativa ordinária não será interrompida em 17 de julho enquanto não for aprovada pelo Congresso Nacional. E aí traz uma série de proposições. Vamos ver uma a uma. Proposição que visa emendar a Constituição Federal e que já esteja com todos os pareceres das comissões das duas casas. Não tem nada a ver. A Lei Orçamentária Anual. Essa poderia nos gerar alguma dúvida. A medida provisória que está trancando a pauta. Não. A Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vamos ver daqui a pouco. A ordem do dia da primeira reunião do segundo período da sessão legislativa. Gente, pelo nosso calendário legislativo, qual é o projeto de lei que precisa ser aprovado até 17 de julho? Lembra? PLDO, Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, a gente vai botar como gabarito dessa questão aí a alternativa D, mas perceba, o examinador não foi tão zeloso, porque ele está falando em ser aprovada a lei. A aprovação, tecnicamente, é a doutrina constitucional aí, a aprovação recai sobre o projeto e não sobre a lei. Então, o examinador não foi muito feliz na afirmativa. Mas o que a gente tem que fazer? Vamos considerar que a afirmativa de uma questão de múltipla escolha está correta e vamos buscar, dentre as alternativas, a melhor resposta possível. Para essa questão, a melhor resposta possível era essa: afirmar que a Lei de Diretrizes Orçamentárias precisa ser aprovada. Tecnicamente, deveria ser o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tá ok? Agora, se a gente olhar também a redação do regimento interno, no artigo 2º, é uma redação também não muito precisa. Então, isso, de certo modo, respalda o examinador aí nessa questão. Então, depois faça o seguinte: confira a redação do artigo 57 da Constituição Federal, está indicado aí para você, e confira também a redação do artigo 2º do regimento interno. E perceba as diferenças
entre ambas as redações. De qualquer modo, esse projeto precisa ser aprovado até 17 de julho, do contrário, a sessão legislativa não será interrompida. Mais uma questão, por favor. Questão número 4, uma questão de 2000, do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados, concurso de analista legislativo, técnica legislativa. Essa questão está atualizada aí para facilitar o nosso estudo. Se até 17 de julho não for votada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Câmara dos Deputados continuará funcionando, sem interrupção, em caráter extraordinário, a partir de 18 de julho, até que a referida lei seja votada. Então perceba, mais uma vez o examinador está trabalhando com a redação regimental e é claro que ele fez aí uma série de mudanças nessa questão. Essa questão está incorreta e a gente vai ver ponto a ponto. Primeiro, está dizendo aí que a Câmara vai continuar funcionando. Nesse aspecto está correto, ela vai continuar funcionando porque a sessão legislativa ordinária não será interrompida. Então ela está incorreta porque está dizendo que vai continuar funcionando em caráter extraordinário. Não, ela vai continuar funcionando ordinariamente, em sessão legislativa ordinária e não em caráter extraordinário. Perceba que a questão traz aí, enquanto não for votada. Eu disse para vocês, enquanto não for aprovado o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, ou como diz o regimento, aprovada a lei de diretrizes orçamentárias. Então, vamos em frente para mais uma questão. Em 2000, o CEFOR fez a seguinte afirmativa: a sessão legislativa ordinária não será interrompida em 17 de julho enquanto não for votada a lei orçamentária anual. A gente viu repetidas vezes aí pelas questões anteriores, nosso suporte teórico, que a data 17 de julho é uma data muito importante no calendário legislativo, porque até 17 de julho precisa ser aprovado o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que não se confunde com a lei orçamentária anual, a LOA. Então, muita atenção, porque o examinador gosta de fazer esse tipo de confusão, misturar a lei orçamentária anual, LOA, com a lei de diretrizes orçamentárias, LDO, porque as duas leis são leis orçamentárias. Então, muita atenção, é a LDO que tem impacto no calendário legislativo. Se não aprovada até 17 de julho, a sessão legislativa ordinária não será interrompida. Lembrando, a redação do regimento diz aprovada a lei de diretrizes orçamentárias. A Constituição diz aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Então, muita atenção para as duas redações aí. Então, esse gabarito incorreto. Vamos para uma próxima questão. A Câmara dos Deputados reunir-se-á durante as sessões legislativas ordinárias de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Estas datas poderão ser alteradas na hipótese de convocação extraordinária do Congresso Nacional. Essa questão está atualizada. Eu atualizei as datas aí de funcionamento que o examinador havia colocado na prova, para ficar aí no nosso contexto atual. E a minha pergunta é, ela está certa ou errada? Pode, então, essas datas serem alteradas em razão de convocação extraordinária do Congresso Nacional? Não pode. Essa questão está incorreta. Por quê? Essas datas, 2 de fevereiro a 17 de julho, 1º de agosto a 22 de dezembro, só vão poder ser alteradas caso recaia, uma reunião marcada para essas datas, recaia em sábado, domingo ou feriado. É a única hipótese que o regimento prevê, e a Constituição também, para transferência dessas datas. Convocação extraordinária para ocorrer no período, lembra aqueles períodos do nosso calendário em amarelo? Os períodos previamente reservados para o recesso parlamentar, ou seja, períodos que estão fora dessas datas que aparecem aí na questão. Por isso a questão está incorreta. Mais uma questão. A sessão preparatória da Câmara dos Deputados, marcada para o dia 1º de fevereiro, quando recair em sábado, domingo ou feriado, será transferida para o 1º dia útil subsequente. Gente, essa questão de transferência para o 1º dia útil subsequente se refere apenas às datas de início e término de cada período da sessão legislativa ordinária. 2 de fevereiro, 17 de julho, 1º de agosto a 22 de dezembro. Data de sessão preparatória não tem nada a ver com isso. Sessão preparatória, segundo a Constituição, na primeira quinzena de fevereiro, a partir do dia 1º de fevereiro, na primeira quinzena, e, de acordo com o regimento, no dia 1º de fevereiro do primeiro ano da legislatura, para posse e eleição da mesa. Então, essa data não é alterada de jeito nenhum. Inclusive, em 2015, dia 1º caiu no domingo e a Câmara realizou
a sessão preparatória para a posse dos deputados e para a eleição da sua mesa diretora. Então, fica muito antenado, muito ligado nessa questão. Questão, então, incorreta. Gente, aí está o gabarito final. A gente finaliza aqui esse bloco. Espero que você tenha gostado aí dessa aula demonstrativa e esteja super interessado em vir fazer esse curso comigo, porque ele tá demais e você não pode ficar de fora, não pode perder essa oportunidade de ter a melhor preparação para este concurso. Um grande abraço, espero que você se inscreva e estude comigo Regimento Interno para o seu sucesso.